Boa noite, me chamo Elza e hoje eu vim falar um pouco sobre a matéria de hardware. Periféricos. Periféricos são dispositivos que podem enviar, receber ou armazenar dados. Periféricos de entrada basicamente enviam informações para o computador, por exemplo, o teclado, o mouse e a webcam. Periférico de saída transmite informações do computador para o utilizador, exemplo, o monitor, a caixa de som e a impressora. Periféricos de entrada e saída enviam e recebem informações para o computador, exemplo, a placa de rede e a placa de modo. Fonte AT. Possui cabo de energia da placa-mãe separado em duas partes. Nele você deve juntar as duas pontas e ligar a placa-mãe. Possui cabo de energia para ser ligados os LEDs, que são mais utilizados em computadores antigos por atingir voltagens menores. Fonte ATX. Cabo de energia principal inseparável, não possui os cabos dos LEDs, atinge voltagem muito maior do que as fontes AT e é usado na grande maioria dos computadores. Possui 20 pinos de conexão. Sistema de numeração binária. O sistema de numeração binária ou de base 2 é um sistema de numeração posicional que em todas as quantidades se representa com base em dois números, ou seja, o 0 e o 1. Os computadores digitais trabalham internamente com dois níveis de tensão, pelo que seu sistema de numeração natural e o sistema binário. Como é feito num sistema simples como este, é possível simplificar o cálculo com o auxílio da lógica booleana. Em computação chama-se dígito binário, 0 e 1, de bit, que vem do inglês binary digit. Um agrupamento de 4 bits é chamado de nibble. Medida de dados. Bit é a menor unidade de dados, representa os valores 0 e 1. Byte é um conjunto de 8 bits, representa um caractere ou a letra G. O código binário ou bit é 010101, que é igual a um byte. Binário nada mais é do que 0 e 1, ou seja, desligado e ligado. Boa noite, eu sou o Flávio e vou falar um pouco sobre a placa-mãe. É a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador entre si. É nela que são conectados todos os componentes. Existem alguns padrões de placa-mãe, cada um com seu tamanho específico e quantidade de barramento e conectores. A onboard. A principal característica é que todos os periféricos são acoplados a ela e tem menos quantidade de slots. A offboard normalmente é maior que as onboards, com mais quantidade de slots e vem com todos os periféricos menos poderio. Era preciso de outra placa para executar suas funções. Quando não se tem um vídeo integrado, a placa, o desempenho das offboards são muito melhores. Essas são as placas-mãe específicas para o Intel Core i3, 5 e 7. Existe também outros tipos de placa-mãe. O BTX, o ATX e também a placa-mãe AT. Vou falar um pouco sobre o chipset e suas funções. Essa imagem aí da importância que ela interliga todos os componentes que estão na placa-mãe. É na verdade um conjunto de chips abaixo do revestimento metálico. Existe uma série de pequenas peças, transistores e resistores e de controladores integrados. As funções do chipset variam conforme o modelo da placa-mãe. Antigamente, a função do chipset era dividida em duas partes, north grid e south grid. Com a atualização dos processadores, os chipsets perderam algumas funcionalidades, visto que as atuais CPU integram parte dos recursos. Em algumas placas mais modernas, como a MSI Z77AG65, não há divisão entre norte e south. Essas são as placas mais modernas que é utilizada no Core i3, i5 e i7. Apesar de ter um número reduzido de tarefas, o chipset tem grandes responsabilidades, usado em nosso exemplo. É responsável pelas seguintes atividades: controlador de dispositivo de áudio, comunicação com slots PCI Express 2.0, envio
e recebimento de dados para as portas SATA e eSATA, tecnologias relacionadas a BIOS, controlador do chip de rede LAN GB, conexão com portas USB 2.0 e 3.0, suporte para até 3 monitores. Repare que o Z77 já não tem qualquer envolvimento com a comunicação de dados entre o processador e a memória RAM. Além disso, esse chipset não traz um processador gráfico embutido, tampouco tem capacidade para comunicação com os nossos PCI Express 3.0, como já dito. Essas funções variam conforme a placa-mãe e o processador do seu PC. Fala um pouco sobre os soquetes ou do processador. É nesse soquete que o processador é encaixado, serve para definir qual tipo de processador vai ser utilizado na placa-mãe. O soquete para encaixe de módulo de memória RAM. São encaixados módulos de memória RAM, definem qual tipo de memória vai ser utilizado na placa. Falando sobre conectores. O de alimentação é através desse conector que a placa-mãe recebe energia da fonte de alimentação. Agora, o conector para cabo de drive de disquete possui 34 pinos dispostos em duas fileiras com 17 pinos. A controladoria pode acessar e controlar até 3 drives de disquete. Conector IDE-ATA. O conector IDE-ATA possui 40 pinos dispostos em duas fileiras de 20 pinos. Apesar dos dois nomes diferentes, IDE-ATA, eles designam a mesma tecnologia onde praticam toda a eletrônica é necessária para controlar o dispositivo, HD, CD-ROM, etc. Essas controladoras também são chamadas de interface ou simplesmente portas. Chip de memória RAM. Nesse chip de memória RAM estão armazenados alguns programas importantes para o funcionamento do PC. BIOS é um programa de computador pré-gravado em memória permanente, firmware, executado por um computador quando ligado. Ele é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a carga do sistema operacional. E da imagem da BIOS. POST é uma sequência de testes ao hardware de um computador. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Alex e eu vou falar um pouco sobre slot. Slot é um termo em inglês para designar fenda, conector, encaixe ou espaço. Sua função é ligar os periféricos ao barramento e suas velocidades são correspondentes aos seus respectivos barramentos. Vou falar também um pouco sobre o ISA. O ISA é um barramento para computadores padronizado em 1981, inicialmente utilizando 8 bits para a comunicação e posteriormente adaptado para 16 bits, normalmente definido pela cor preta. É maior do que os outros slots e não possui a tecnologia Plug and Play. Foi o primeiro slot que saiu e suporta qualquer tipo de placa. E também o PCI. O PCI ele foi criado pela Intel em 1992. O barramento PCI veio para substituir o slot ISA. E já que o mesmo não atendia mais a demanda de largura de banda dos dispositivos, tem capacidade de trabalhar transferindo 32 ou 64 bits, uma frequência de 33 MHz ou 66 MHz, oferecendo taxa de transferência para grandes variedades de dispositivos. Possui a tecnologia Plug and Play, normalmente definido pela cor branca, e tem quase metade do ISA. E também sobre o AGP. O AGP normalmente definido pela cor marrom, ele é slot feito exclusivamente para a placa de vídeo, que tem a função de acelerar o processamento de imagem de 3D. O AGP ele aloca dinamicamente a memória RAM do sistema para armazenar a imagem da tela e para suportar o mapeamento de postura. Criado pela Intel, originalmente, a AGP foi montada em um chipset para os processadores Pentium 2. Novas versões do AGP incrementam a troca de transversões de 2 a 8x AGP, 2x AGP e 4x e AGP 8x. O AGP 8x ele é uma versão recente do barramento AGP, que apesar de manter a frequência de operação de 66 MHz, passou a ser capaz de realizar 8 transferências por ciclo, atingindo uma taxa de 2183 MB. E o PCI Express é um padrão de slot criado para qualquer tipo de placa de expansão, introduzido pela Intel em 2004
O padrão PCI Express veio para substituir os padrões AGP e PCI. Sua velocidade vai de 1x até 32x. Mesmo a versão 1x consegue ser 6 vezes mais rápido que o PCI tradicional. No caso das placas de vídeo, um slot PCI de 16x transfere até 4 GB e é 2 vezes mais rápido que o AGP 8x. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo. Aqui eu venho apresentar para vocês sobre a memória RAM e ROM. O professor Bruno, meu nome é Marcelo Lira, e vou estar apresentando para vocês sobre a memória RAM. Memória RAM e ROM. As memórias são responsáveis pelo armazenamento de dados de sinais digitais. Para que o processador possa executar as suas tarefas, ele busca na memória todas as informações necessárias para o seu processamento. Memória é um termo genérico para designar componentes de um sistema capaz de armazenar dados, a unidade base de memória e o dígito binário ou bit. Memória RAM. Memória de acesso aleatório ou volátil. Esse tipo de memória permite tanto a leitura e a regravação de dados. No entanto, assim que elas deixam de ser alimentadas eletricamente, ou seja, quando a máquina é desligada, a memória RAM perde todos os seus dados. O padrão atual, vocês estão vendo aqui a foto, para facilitar um pouco, as fabricantes trabalham com padrões. Atualmente, as memórias do tipo DDR3 são as mais populares. Todavia, conforme proceder, a evolução dos computadores, novas especificações serão adotadas. Como você deve imaginar, o próximo padrão para PCs será o DDR4. A RAM são memórias do tipo dinâmico, geralmente armazenadas em cápsulas CMOS. Memórias desse tipo possuem capacidade alta, no entanto, esse acesso dessas informações costuma ser mais lento do que o acesso à memória estática. As memórias do tipo DRAM costumam ter preços bem menores que as do tipo estáticos. Isso ocorre porque a sua estrutura é menos complexa e, porém, viável. SRAM são memórias do tipo estáticas, são mais rápidas que as memórias DRAM, porém armazenam menos quantidade de dados e possuem preços elevados. As memórias costumam ser usadas em chips de cache. SDRAM é um tipo de memória que permite leitura e armazenamento de dados por vez. Além disso, a SDRAM opera em frequência mais alta, variando-se de 66 MHz a 133 MHz. Vocês estão vendo aqui a foto, a ilustração dessa foto. Agora, falando sobre a capacidade e velocidade. A capacidade da memória é medida em bytes ou kilobytes. 1 kilobyte é igual a 1024 ou 2 sobre 10 bytes. Megabytes, MB é igual a 1024 kbytes ou 2 sobre 20 bytes. 1 gigabytes, 1 giga igual a 2014 megabytes ou 2 sobre 30 bytes. E terabytes, 1 terabyte igual a 1024 GB ou 2 sobre 40 bytes. A velocidade de funcionamento da memória é medida em memória hertz ou megahertz. Este valor é relacionado com a quantidade de blocos de dados que pode ser transferido durante segundos. Histórico de encapsulamento. DIP, Dual Inline Package. Esse tipo de encapsulamento de memória antigo, que foi utilizado em computadores XT e 286, foi utilizado principalmente com módulos EEPROM, também foi muito usado em dispositivos com circuito menos sofisticado. SIP, esse tipo de encapsulamento é uma evolução do padrão DIP. A principal diferença é que esse tipo de memória possui um conjunto de chip DIP que formava uma placa de memória.
o padrão CIP foi aplicado em placas-mães de processadores 286 e 386. O SIM, o encapsulamento SIM, é uma evolução do padrão CIP. Foi o primeiro a usar o soquete para sua conexão com a placa-mãe. Existiram pente no padrão SIM, capacidade de armazenamento em 1 mega e 2 mega. Boa noite, meu nome é Giliar. Vou falar sobre um pouco de disco rígido. O que é um disco rígido? São periféricos usados como mídias de armazenamento. São discos construídos em ligas de alumínio. O disco rígido é também conhecido como hard disk, HD ou Winchester. Essa é uma foto de um disco rígido aberto, onde a gente pode visualizar o disco, os braços, o atuador e a placa lógica. Componentes de um HD. Os componentes de um HD são cabeças magnéticas, braços, atuador e uma placa lógica, que faz com que o HD seja reconhecido pelo computador. Placa lógica. A placa lógica contém chips responsáveis por diversas tarefas, tais como movimentação dos discos e das cabeças de gravação, envio e recebimento de dados e rotinas de segurança. Essa é a imagem de uma placa lógica. Pratos e motores. Os pratos são discos onde os dados são armazenados. São feitos de alumínio e recobertos por uma película magnética. Os motores são responsáveis por fazer com que os pratos girem. É comum encontrarmos no mercado hoje em dia HDs que girem em até 10.000 RPMs. Cabeça e braço. As cabeças são dispositivos muito pequenos que contêm uma bobina que utiliza impulsos magnéticos para leitura ou gravação de dados. Encontramos na ponta de outros dispositivos denominados de braços. O atuador, também conhecido como voice code, é responsável por mover os braços sobre a superfície dos pratos. Para que isso aconteça, o atuador tem em seu interior uma bobina induzida por ímãs. Boa noite, meu nome é Diogo e eu vou falar sobre os processadores de história. O processador, também conhecido como CPU, é a peça fundamental dos computadores. Lembrando que não apenas os computadores que possuem o processador, mas também tablets, celulares, videogames, smartphones e outros eletrônicos necessitam de um. Vou descrever a história dos processadores e o tipo existente. Mais abaixo, você pode conferir os processadores atuais, como o Core 7 da Intel. O processador é o cérebro do micro, encarregado de processar a maior parte das informações. Ele é também o componente onde são usadas as tecnologias de fabricação mais recentes. O processador é o componente mais complexo e, frequentemente, o mais caro. Mas ele não pode fazer nada sozinho. Como o cérebro, ele também precisa de um corpo, que é formado por componentes do micro, incluindo a memória HD, placa de vídeo e de rede, monitores, teclado e mouse. A terceira melhoria foi a multitarefa de hardware. Não significa que o processador era capaz de executar multitarefas reais, como conhecemos hoje. Esta é a multitarefa cooperativa, onde o processador executa os programas em intervalos
pulando de um para o outro numa velocidade tão rápida que os programas parecem estar rodando simultaneamente. História dos processadores. Dentro do mundo PC, tudo começou com o 8088, lançado pela Intel em 1979 e usado no primeiro PC, lançado pela IBM em 1981. Depois veio o processador 286, lançado em 1982, e o 386, lançado em 1985, e assim por diante. Como todos já devem saber, a Intel lançou 3 modos de processador diferentes. Cada um possui um foco, pois existem usuários com interesses distintos. O Intel Core 3, a linha de CPUs voltada para os menos exigentes, por pertencer à nova linha de Core, o i3 trazem 2 núcleos de processadores, tecnologia Intel Hypertrain, em que possui relação de mais tarefas. Memórias cache de 4 MB compartilhada em nível L3, suporte para a memória RAM, DDR3 de até 1333 MHz e muito mais. Enquanto o i3 fica responsável por atender os menos exigentes, o Core i5 é encarregado de suprir a necessidade no mercado de porte intermediário, ou seja, aquele mais exigente, que realiza tarefas mais pesadas, disponíveis em modelos de 2 ou 4 núcleos. Os CPUs da linha i5 possuem 8 MB de memória cache nível L3, compartilhado também utilizando o soquete LGA1156, controlador de memória DDR integrado, tecnologia Intel Hypertrain, tecnologia Turbo Boost e muito mais. A última palavra de tecnologia de processador é o Intel Core i7. A linha de processadores voltado ao público entusiasmado